Continuação da leitura do livro Do Desassossego, de Fernando Pessoa. Nesse trecho, ele fala: meditei hoje no intervalo de sentir na forma de prosa de que uso. Em verdade, como eu escrevo? Eu tive, como muitos têm tido, a vontade pervertida de querer ter um sistema e uma norma. É certo que escrevi antes da norma e do sistema. Nisso, porém, não sou diferente dos outros. Analisando-me à tarde, descubro que meu sistema de estilo assenta em dois princípios. Imediatamente, e à boa maneira dos bons clássicos, erijo esses dois princípios em fundamentos gerais de todo o estilo. Dizer o que se sente exatamente como se sente. Claramente, se é claro, obscuramente, se é obscuro, confusamente, se é confuso. Compreender que a gramática é um instrumento e não é uma lei. Suponhamos que vejo diante de nós uma rapariga de modos masculinos. Um ente humano vulgar dirá dela: aquela rapariga parece um rapaz. Um outro ente humano vulgar, já mais próximo da consciência de que é falar é dizer, dirá dela: aquela rapariga é um rapaz. Outro ainda, igualmente consciente dos deveres da expressão, mas mais animado do afeto pela concisão, que é a luxúria do pensamento, dirá dela: aquele rapaz, eu direi, aquela rapaz, violando a mais elementar das regras da gramática, que manda que haja concordância de gênero, como de número, entre a voz substantiva e da adjetiva, e terei, muito bem, terei falado em absoluto, fotograficamente fora da chateza, da norma e da cotidianidade. Eu não terei falado, terei dito. A gramática, definindo o uso, faz divisões legítimas e falsas. Divide, por exemplo, os verbos em transitivos e intransitivos, porém o homem de saber dizer tem muitas vezes que converter um verbo transitivo em intransitivo para fotografar o que se sente, e não para, como um comum dos animais homens, o ver às escuras. Se quiser dizer que existo, direi sou. Se quiser dizer que existo como uma alma separada, direi sou eu. Mas se quiser dizer que existo como a entidade que a si mesma se dirige à forma, que exerce junto de si mesma, a função divina de se criar, como hei de empregar o verbo ser, se não convertendo-o subitamente em transitivo, e então triunfalmente, antigramaticalmente supremo, direi sou-me. Terei dito uma filosofia em duas palavras pequenas, que preferível não é isto a não dizer nada em 40 frases. Que mais se pode exigir da filosofia e da dicção? Sou-me. Obedeça à gramática quem não sabe pensar o que se sente. Sirva-se dela quem sabe mandar nas suas expressões. Conta-se de Sigismundo, rei de Roma, que tendo, num discurso público, cometido um erro de gramática, respondeu a quem deles lhe falou: eu sou o rei de Roma e acima da gramática. E a história narra que ficou sendo conhecido nela como Sigismundo, o supergramaticano. Maravilhoso símbolo, cada homem que sabe dizer o que diz é no seu modo, rei de Roma. O título não é mau, e o amar é ser-se. Reparando às vezes no trabalho literário abundante, ou pelo menos feito das coisas extensas e completas de tantas criaturas que eu conheço, ou de quem sei, sinto eu em mim uma inveja incerta, uma admiração desprezante, um misto incoerente de sentimentos mistos. Fazer qualquer coisa completa, inteira, seja boa ou seja má, e se ela nunca é inteiramente boa, muitas vezes não é inteiramente má. Sim, fazer uma coisa completa causa-me, talvez, mais inveja do que outro qualquer sentimento. É como um filho, é imperfeita como todo o ser humano, mas é nossa como os filhos são. E eu, cujo espírito de crítica própria me não permite, senão que veja os defeitos, as falhas, eu,
que não ouso escrever mais que trechos, bocados, excertos do inexistente, eu mesmo, no pouco que escrevo, sou imperfeito também. Mas valera, pois, ou na obra completa, ainda que má, que em todo caso é obra, ou a ausência de palavras, o silêncio inteiro da alma, que se reconhece incapaz de agir. Sigismundo de Luxemburgo, voltando atrás, ele viveu de 1368 a 1437, foi imperador romano. Durante o concílio da Constança, entre 1414 e 1418, convocado para dar fim à grande cisma do Ocidente, em que havia 3 papas simultâneos, o futuro imperador, ao cometer um erro de gramática, teria dito: Ego sum rex Romanus en super grammaticam. A alcunha de Sigismundo super grammaticam teria sido criada pelo historiador escocês Thomas Carlyle, que viveu entre 1795 e 1881, em sua obra History of Friedrich II of Prussia, College Frederick the Great, de 1858. Eu penso, se tudo na vida não será a degeneração de tudo, o ser não será uma aproximação, uma véspera ou uns arredores. Assim como o cristianismo não foi senão a degeneração bastarda do neoplatonismo abaixado, a judaização do helenismo pelo romano, assim nossa época, senil e cancerígena, é o desvio múltiplo de todos os grandes propósitos, confluentes ou opostos, de cuja falência surgiu a era com que faliram. Vivemos um entreato com orquestra. Mas que tenho eu neste quarto andar, com todas essas sociologias? Tudo isto é-me sonho, como as princesas da Babilônia, e o ocuparmos-nos da humanidade é fútil, uma arqueologia do presente. Sumir-me-ei entre a névoa, como um estrangeiro a tudo, ilha humana desprendida do sonho do mar, e navio com ser supérfluo à tona de tudo. A metafísica pareceu-me sempre uma forma prolongada da loucura latente. Se conhecêssemos a verdade, vê-la-íamos, tudo o mais é sistema e arredores. Basta-nos, se pensarmos a incompreensibilidade do universo, querer compreendê-lo é ser menos que homem, porque ser homem é saber que se não compreende. Trazem-me a fé como um embrulho fechado numa salva alheia. Querem que eu aceite, mas que o não abra. Trazem-me a ciência como uma faca num prato. Como que abrirei as folhas de um livro de páginas brancas? Trazem-me a dúvida como pó dentro de uma caixa. Mas para que me trazem a caixa se ela não tem senão pó? Na falta de saber, escrevo e uso os grandes termos da verdade alheios conforme as exigências da emoção. Se a emoção é clara e fatal, falo naturalmente dos deuses e assim o enquadro numa consciência do mundo múltiplo. Se a emoção é profunda, falo naturalmente de Deus, e assim a engasto numa consciência una. Se a emoção é um pensamento, eu falo naturalmente do destino, e assim a encosto à parede. Uma vez o próprio ritmo da frase exigirá Deus e não deuses, outras vezes impor-se-ão as 2 sílabas de deuses, e mudo verbalmente de universo, outras vezes pesarão ao contrário as necessidades de uma rima íntima, um deslocamento do ritmo, um sobressalto de emoção e um politeísmo ou monoteísmo, amolda-se e prefere-se. Os deuses são uma função do estilo. Onde está Deus, mesmo que não exista? Quero rezar e chorar, arrepender-me de crimes que não cometi, gozar ser perdoado como uma carícia não propriamente materna. Um regaço para chorar, mais um regaço enorme sem forma, esperançoso como uma noite de verão. E contudo, próximo, quente, feminino, ao pé de uma lareira qualquer, poder ali chorar coisas impensáveis, falências que nem sei quais são, ternuras de coisas inexistentes e grandes dúvidas arrepiadas de não sei que futuro.
Uma infância nova, uma ama velha outra vez, um leito pequeno onde acabar por dormir, entre contos que embalam mal ouvidos, com uma atenção que se torna morna, de perigos grandes, penetravam em jovens cabelos louros como trigo, e tudo isso com muito grande, muito eterno, definitivo para sempre da estátua única de Deus, lá no fundo triste e sonolento da realidade última das coisas. Um colo, um berço, um braço quente em torno ao meu pescoço, uma voz que canta baixo e parece querer fazer-me chorar. O ruído de lume na lareira, um calor do inverno, um extravio morno da minha consciência. E depois, sem som, um sonho calmo num espaço enorme como uma lua rodando entre estrelas. Quando ponho de parte meus artifícios e arrumo a um canto, com um cuidado cheio de carinho, com vontade de dar-lhes beijos, ou meus brinquedos, as palavras, as imagens, as frases. Eu fico tão pequeno e inofensivo, tão só num quarto tão grande, tão triste, tão aprofundadamente triste. Afinal, eu quem sou? Quando não brinco? O que sou quando não brinco? Um pobre órfão abandonado nas ruas das sensações, tiritando de frio as esquinas da realidade, tendo que dormir nos degraus da tristeza e comer o pão dado para a fantasia. Do meu pai eu sei o nome, disseram-me que se chamava Deus, mas o nome não me dá ideia de nada. Às vezes, na noite, quando me sinto só, chamo por ele e choro, e faço-me uma ideia dele a que me possa amar. Mas depois eu penso que não conheço, que talvez ele não seja assim, que talvez não seja nunca esse pai da minha alma. Quando acabará isto tudo, essas ruas onde arrasto a minha miséria, e esses degraus onde escolho o meu frio e sinto as mãos da noite por entre os meus farrapos? Se um dia Deus me viesse buscar e me levasse para sua casa e me desse calor e afeição, às vezes eu penso isto e choro com alegria a pensar no que posso pensar. Mas o vento arrasta-se pela rua fora e as folhas caem no passeio. Ergo os olhos e vejo as estrelas que não têm sentido nenhum. E de tudo isto fico apenas eu, uma pobre criança abandonada que nenhum amor quis para o seu filho adotivo, nem nenhuma amizade para o seu companheiro de brinquedos. Eu tenho frio demais. Então, estou tão cansado do meu abandono. Vai buscar o vento, a minha mãe. Leva-me na noite para casa que não conheci. Torna a dar-me, ó silêncio imenso, a minha ama e o meu berço, e minha canção com que eu dormia. A única atitude digna de um homem superior é o de persistir tenaz de uma atividade que se reconhece inútil, o hábito de uma disciplina que se sabe estéril e o uso fixo de normas e pensamentos filosóficos e metafísicos cuja importância se sente ser nula. Reconhecer a realidade como uma forma de ilusão e a ilusão como uma forma de realidade é igualmente necessário e igualmente inútil. A vida contemplativa, para sequer existir, tem que considerar os acidentes objetivos como premissas dispersas de uma conclusão inatingível, mas tem ao mesmo tempo que considerar as contingências do sonho como um certo modo dignas daquela atenção a elas, pela qual nos tornamos contemplativos. Qualquer coisa, conforme se considera, é um assombro ou um estorvo, um tudo ou um nada, um caminho ou uma preocupação. Considerá-la cada vez de um modo diferente é renová-la, multiplicá-la por si mesma. É por isso que o espírito contemplativo, que nunca saiu de minha aldeia, tem contudo a sua ordem o universo inteiro. Numa cela ou num deserto está o infinito. Numa pedra dorme-se cosmicamente. Há, porém, ocasiões de meditação, e a todo quantos meditam, elas chegam, e em que tudo está gasto, tudo velho, tudo visto, ainda que esteja por ver. Por quê? Por mais que meditemos qualquer coisa e meditando-a a transformemos, nunca a transformamos em qualquer coisa que não seja substância de meditação. Chega-nos então a ânsia da vida, de conhecer sem ser com o conhecimento, de meditar só com os sentimentos ou pensar de um modo tátil ou sensível, de dentro do objeto pensado,
como se fôssemos água e ele esponja. Então também temos a nossa noite, e o cansaço de todas as emoções aprofunda-se como serem emoções de pensamento, já de si profundas. Mas é uma noite sem repouso, sem luar, sem estrelas, uma noite como se tudo houvesse sido virado do avesso. O infinito tornado interior e apertado, o dia feito forro negro de um trajo desconhecido. Mas vale sempre ser a lesma humana, que ama e desconhece, a sanguessuga, que é repugnante sem o saber. Ignorar como vida? Sentir como esquecimento? Que episódios perdidos na esteira verdade branca das naus idas, como um cuspo frio do leme alto e servir de nariz sobre os olhos das câmaras velhas. Uma vista breve de campo, por cima de um muro dos arredores, liberta-me mais completamente do que uma viagem inteira libertaria outro. Todo ponto de visão é um ápice de uma pirâmide invertida, cuja base é indeterminável. Houve tempo em que me irritavam aquelas coisas que hoje me fazem sorrir, e uma delas, que quase todos os dias me lembram, é a insistência com que os homens cotidianos e ativos na vida sorriem dos poetas e dos artistas. Nem sempre o fazem, como creem os pensadores dos jornais, com um ar de superioridade. Muitas vezes os fazem com carinho, mas é sempre como quem acarinha uma criança, alguém alheio à certeza e à exatidão da vida. Isto irritava-me antigamente, porque supunha, como os ingênuos, e eu era ingênuo, que esse sorriso dado às preocupações de sonhar e dizer era um eflúvio de uma sensação íntima de superioridade, e somente um estalido de diferença. E se antigamente eu considerava esse sorriso como um insulto, porque implicasse uma superioridade, hoje considero-o como uma dúvida inconsciente. Como os homens adultos muitas vezes reconhecem às crianças uma agudeza de espírito superior à própria, assim nos reconhecem a nós que sonhamos e o dizemos. Uma qualquer coisa diferente de que eles desconfiam como estranha. Quero crer que, muitas vezes, o mais inteligente deles entrevejam a nossa superioridade, e então sorriem superiormente para esconder que a entreveem. Mas essa nossa superioridade não consiste naquilo que tantos sonhadores têm considerado como uma superioridade própria. O sonhador não é superior ao homem ativo porque o sonho seja superior à realidade. A superioridade do sonhador consiste em que sonhar é muito mais prático que viver, e em que o sonhador extrai da vida um prazer muito mais vasto e muito mais variado do que o homem de ação. Em melhores e mais diretas palavras, o sonhador é o homem de ação. Sendo a vida essencialmente um estado mental, e tudo quanto fazemos ou pensamos, válido para nós na proporção em que pensamos válido. Depende de nós a valorização. O sonhador é uma emissão de notas, e as notas que emite correm da cidade do seu espírito no mesmo modo que as da realidade. Que me importa que o papel moeda da minha alma nunca seja conversível em ouro. Se não há ouro, nunca na alquimia factícia da vida. Depois de todos nós vem o dilúvio, mas é só depois de todos nós. Melhores e mais felizes os que, reconhecendo a ficção de tudo, fazem o romance antes que ele lhe seja feito, e como Maquiavel, vestem os trajes da corte para escrever bem em segredo. Bem, termino aqui e sigo a leitura no próximo vídeo. Tchau, tchau!